Mas a filosofia hoje me auxilia a viver indiferente assim, nessa prontidão sem fim. Vou fingindo que sou rico pra ninguém zombar de mim. Fala, meus amigos, meus fãs, meus seguidores, estamos aqui para mais uma Quarta Política. E nessa Quarta Política nós vamos falar sobre com o nosso filósofo Cauã. E nós vamos falar sobre os temas dessa semana, os temas mais polêmicos e as reflexões deste filósofo em relação à política que vem acontecendo. E vamos falar hoje sobre dois temas. Vamos falar sobre Moro vem aí e vamos falar sobre o Bolsonaro no multiverso. É louco esse tema, né? Tem que beber água, gente. Vocês estão bebendo água? Moro vem aí e ele vem com tudo. O Moro se aliou a nada mais nada menos que o MBL. O MBL já tem o seu candidato e já deram o veredito. É Moro para presidente. Moro vai pegar a carona nos jovens garotos do MBL, Renan, Kim Kataguiri e outros lá de dentro que formam esse movimento chamado Movimento Brasil Livre. O Moro começa a garimpar também pessoas que estavam aí buscando uma alternativa. A Folha de São Paulo falou que eram pessoas ligadas ao Luciano Huck. Eu não posso confirmar e a Folha é totalmente tendenciosa. Então é isso. Não escute os barulhos que vocês ouvem, faz parte do show. Gente, eu não gosto exclusivamente do Moro para presidente. Ele cometeu muitos erros na sua caminhada. Porque a palavra que ele trouxe foi o seguinte. A palavra foi: eu não sou político. Quando ele se tornou ministro, a esquerda bombardeou ele com essa fala de que ele tinha dito que não era político. Mesmo ele como ministro, eu ainda aceitava ele como não político. Mas ele cometeu alguns erros no combate da corrupção, mostrando-se um ato incorreto da parte dele ao aceitar o auxílio moradia e argumentar que ele não tinha recebido aumento por já vários anos. A pergunta que fica é: se faz justiça com uma injustiça? Se faz justiça com um erro? O Sérgio Moro errou nesse período quando ele fez isso. Para mim, que sou uma pessoa sistemática, certo demais, gosto das coisas certinhas. Eu sou certo? É difícil ser certo 100%, né? Mas eu acho que essa é a meta. Vamos lá. Segundo item. Quando aconteceu isso, dele ter se tornado super-ministro do Bolsonaro, ele ainda não era político. Ele aceitou um cargo público para contribuir com o país. Ser político é se tornar um candidato, se candidatar. Para mim, isso é ser político. Agora, aceitar um cargo para contribuir com o país não é ser político. No primeiro ano, como super-ministro do Bolsonaro, já começava a falar que Bolsonaro seria o presidente e Moro seria vice. Com o tempo, aconteceu aquilo que aconteceu com o Moro se desvinculando ao Bolsonaro, o chamado Moro Day, né? Que foi o momento que ele rompeu com o presidente por causa das intervenções do presidente na Polícia Federal. O bolsonarismo chamou o Moro de traidor, o bolsonarismo queimou de todas as formas e tentou queimar de todas as formas o ex-juiz Sérgio Moro, e eles conseguiu entender que o juiz Sérgio Moro era do mal, era vilão, e construiu várias narrativas de que ele era traidor. Para mim, o Moro talvez assim,
Não sei se ele cometeu o erro, não sei se o intuito dele sempre foi ser presidente. Porque quando ele afirmava que não era político, eu acreditava. E o que eu queria que o Moro viesse como candidato a presidente, não como uma coisa de ser o salvador, de nos ajudar, mas sim ser uma convocação por meio popular. Porque quando ele se nega a ser político, e aí depois ele se mostra político, indo para os Estados Unidos, ficando lá um tempo e depois voltando e filiando-se ao partido, então sempre houve essa intenção, não houve? Então, outra característica que eu não encaro muito bem o Moro e não consigo entender o Moro, que é o seguinte: o Moro ele tem uma cara de vilão, certo? Mas isso não quer dizer que é negativo. Ou seja, ele não é aquele cara simpático, agradável, bacana. Isso para os olhos dos brasileiros já tem aí um jeito diferente, mas tem a seguinte característica: o Moro, ele não tem uma boa oratória e uma boa retórica. Observe bem, gente. Olha como que ele fala. Ele tem problema na fala. E ele era juiz, ele era professor. Sabe o que significa? Que ele deveria ter feito terapia com fonoaudiólogo, deveria ter feito tratamento, deveria ter feito aulas. Só que não deveria ter feito isso para agora. Isso deveria ter feito para quando era professor, quando era para juiz. E aí um cara desse que vem, que surge aí para candidato a presidente, que vai responder as perguntas, que vai fazer perguntas, que vai falar para as pessoas, que fica, que tem esses tics, né, esses defeitos aí na fala, que eu não sei exatamente o nome, mas eu acho que isso não é legal, né? Para poder ser um bom presidente, um bom político, é preciso falar bem, né? Também. Eu acho que falta um pouco disso no Moro. Mas o Moro vem aí, e talvez a gente tenha que acreditar, porque a gente não quer o Bolsonaro e nem o Lula. Eu não quero, vocês querem? Eu não quero. Então o que nos resta, porque vem aí João Dória, Ciro Gomes, esses caras eu também não quero, então eu vou ter que dar um voto de confiança no Moro. É a nossa terceira via. Né? Fazer o quê? Eu não tenho outra. Eu queria o Danilo Gentili. Esse que eu queria. Por quê? Porque o Danilo Gentili fala bem, ele coloca as pessoas na parede com suas perguntas. Então eu queria ver o Danilo Gentili num debate lá com o Ciro, com o Bolsonaro, com o Lula. Ele ia falar umas verdades para esses caras. Então é isso que eu queria. Né? E agora eu quero falar sobre o Bolsonaro no multiverso. Gente, vocês sabiam? Cara, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabiam que o Bolsonaro era de direita? Não? Mas na verdade ele não é do Centrão? Ele afirmou que era do Centrão, que é Centrão. Aí eu pergunto, Bolsonaro é de direita ou do Centrão? Vocês votaram num cara de direita ou do centro? O Centrão não é o centro da corrupção do país, onde eles que dominam e determinam o que acontece nesse país? E aí o Bolsonaro não era o cara que era contra a corrupção, que não iria ter mais corrupção no seu governo, não ia ter mamata, roubalheira. E olha o que acontece. O cara se afirma do Centrão. Então, assim, esse aí não é o Bolsonaro que vocês elegeram. O Bolsonaro antes criticava veemente as urnas eletrônicas, o voto nas urnas eletrônicas. Agora já está começando a dar o voto de confiança, ser a favor. Então, o Bolsonaro no multiverso é totalmente daquele diferente do início do mandato anterior à eleição, que descia o cacete em várias questões aí que era da pauta direita, e hoje está se deleitando em discurso totalmente ao contrário. Então quem é esse Bolsonaro que está aí? Os OVNIs trocaram? Né? Desculpa aí os OVNIs, né? Os extraterrestres, por fazer essa brincadeira, mas cadê?
Cara, o cara se transformou todinho. É muita loucura. Então, essa é a nossa quarta política. Para falar das mudanças desse presidente que está totalmente ao contrário daquilo que ele começou, está se perdendo, está perdendo apoiadores. Muita gente já está desistindo desse cara, muita gente já desistiu. A popularidade dele está caindo cada vez mais. Sérgio Moro vem aí, eu vou dar o meu apoio, porque eu não tenho escolha, mas eu não gosto da oratória, da retórica dele. Ele começou a fazer um discurso hoje, fez um discurso daquilo que as pessoas querem ouvir contra o Lula e contra o Bolsonaro, ponto positivo, vamos ver o que vem por aí. Então, essa é a nossa quarta política. Falamos sobre Moro, falamos sobre Bolsonaro e que venha as próximas pautas. Sexta-feira tem mais. Valeu, valeu e tchau, tchau, do seu amigo do nosso filósofo Cauã.